Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um live sobre fertilidade. Vamos aguardar uns instantes até chegar as primeiras pessoas a entrarem no live. Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar de um dos tratamentos cada vez mais presentes e que muitos casais têm necessidade de recorrer, que é a doação de óvulos. Está bem? Já falámos, vamos um bocadinho rever e falar de todos os temas, que é, como por exemplo, começámos a falar, fizemos um primeiro módulo que foi causas de fertilidade, o que é fertilidade, o que é infertilidade, a interpretação do espermograma. Depois entramos num segundo módulo com os tratamentos para... Desculpem, estava aqui a ler uma mensagem. A qualquer momento podem fazer perguntas, está bem? Depois começámos num segundo módulo com os tratamentos de fertilidade, falámos de inseminação, falámos de fertilização in vitro, inseminação intracitoplasmática, transferência de embriões congelados e diagnóstico gestacional pré-implantatório. Hoje vamos falar de doação de óvulos. Na doação de óvulos é um tema que vou seguir a mesma metodologia, que é uma parte teórica, são mais ou menos 20 minutos de questões teóricas, e a segunda parte do live vai ser para perguntas. Fizeram algumas perguntas neste live durante esta semana e abordo no final. Depois aqui uma cábula aqui de lado para abordar os temas que eu queria abordar neste tema de doação de óvulos. Primeiro, quem são os casais que recorrem à doação de óvulos? Quem são as dadoras? É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Critérios das seleções da dadora, critérios de doação, qual é o protocolo de doação que fazemos, ou seja, se fazemos um ciclo sincronizado, se não fazemos um ciclo sincronizado, e taxas de sucesso. Mais ou menos é este esquema que eu queria, que eu pretendo vir. Portanto, convidar algumas pessoas para estarem comigo hoje. Quem recorre à doação de óvulos, obrigatoriamente, tanto a dadora como o casal receptor, tem uma consulta de uma psicóloga. Pensei em convidar uma psicóloga, mas por motivos que estamos indo em férias, ela não pode estar presente. Por isso, faço o live sozinho. Basicamente, o que é a doação de óvulos? É quando um casal, por diversos motivos, muitos dos quais o mais comum tem a ver com a idade. Sabemos que, à medida que a idade avança, a reserva ovárica da mulher vai diminuindo, e sabemos que a seguir dos 42, 43 anos, a probabilidade de engravidar com os seus óvulos é baixa, e então há necessidade de recorrer à doação de óvulos. Outra das causas com necessidade de recorrer a óvulos pode ser uma não fecundação, uma taxa de fecundação muito baixa, uma má qualidade embrionária, alguma doença genética associada aos fatores femininos, e então que há necessidade de recorrer à doação de óvulos. E outra das causas que é assustadora e que muitas das mulheres causa um grande impacto para a mulher, tem a ver com a insuficiência ovárica precoce. Eu vou falar, após estes módulos dos tratamentos, vai entrar um terceiro módulo sobre as patologias. E dentro das patologias vou falar desta insuficiência ovárica precoce, que é uma das causas que obriga o casal a recorrer à doação de óvulos. Outro dos casais que têm necessidade de recorrer à doação de óvulos tem a ver quando há associados a tratamentos oncológicos, em que há uma deterioração da reserva ovárica, e que o ideal é, antes de fazer os tratamentos, fazer a preservação do tecido ovárico, a preservação de ovócitos, e fazer um ciclo com congelamento de ovócitos. Isto, globalmente, são os casais que recorrem à doação de óvulos devido à idade, devido a fatores iatrogénicos oncológicos, devido à insuficiência ovárica precoce, ou falhas de implantação recorrentes, má qualidade ovocitária ou causas genéticas. Outra das perguntas que me pergunto é: quem é a dadora? Eu, neste momento, já trabalhei em 2 centros internacionais e 2 centros cá em Portugal, e as dadoras variam um bocadinho de país para país, e mesmo em Portugal há diferentes critérios de inclusão dentro dos centros das dadoras, mas genericamente, e o que está legislado, e o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem essa legislação, a dadora tem que ser entre os 18 e os 34 anos, tem que se fazer uma história completa, ou seja, perguntamos a idade de menarca, se tem alguma doença crónica, alguma cirurgia complexa, se existe alguma doença genética que ela saiba, ou se na família existe,
alguma doença genética, ela tem que saber informação dos progenitores, tem que ter os dois ovários, e não pode sofrer de nenhuma doença que se associadas à fertilidade, está bem? Outra das coisas que as dadoras, e perguntam muitas vezes quem é dadora e quem recorre para a doação, muitas das vezes as dadoras são mulheres que já tiveram outras experiências de doação, ou seja, são dadoras de sangue, são dadoras de medula, e que estão disponíveis a ajudar os casais. São essencialmente a maioria das pessoas que recorre à doação. As pessoas às vezes pensam, porque há uma compensação financeira, e as pessoas pensam na dúvida, será que é uma pessoa que faz só doação por motivos financeiros? Sou sincero, não é, está bem? Estejam tranquilas que não é questão de motivos financeiros que usa. A compensação financeira que se dá às dadoras são mais ou menos 900 euros, mas sinceramente quem recorre, quem é dadora, não vejo uma motivação por motivos financeiros, está bem? Que cause a necessidade e o desejo de doar. Já falámos quem é o casal típico que recorre à doação, quem são as dadoras e agora os critérios de doação, ou seja, quais são os critérios que nós usamos para selecionar as dadoras. Dentro de mesmo clínicas internacionais, mesmo em Portugal, há variações, está bem? Basicamente, para além da história clínica completa, nós no centro pedimos sempre o cariótipo, pedimos o género da fibrose quística e a pesquisa do X frágil, está bem? Que é uma mutação genética associada ao cromossoma X. Outra das coisas relevantes e que têm surgido tem a ver às vezes com pesquisa de testes mais específicos, como o teste de compatibilidade genética. Eu posso falar mais à frente sobre o teste de compatibilidade genética. Houve uma pergunta, inclusive, sobre o teste de compatibilidade genética, mas no final falo sobre o teste de compatibilidade genética, está bem? Pronto, mas geralmente o que é que nós temos de descartar? História clínica e exames genéticos para descartar alguma doença grave da dadora. E depois, como é que nós escolhemos a dadora propriamente para aquele casal? Em Portugal, usamos características específicas, características físicas e laboratoriais. O grupo de sangue é importante, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, são as características mais relevantes que nós tentamos sincronizar e que estejam presentes no casal, está bem? E após escolhermos a dadora para o casal receptor, planeia-se o ciclo. Muitas das vezes, e agora entramos a questão dos ciclos, que é que as clínicas, muitas das clínicas têm banco de ovócitos. E o que é o banco de ovócitos? São dadoras que já fizeram a doação, têm os óvulos congelados, as características já as sabemos, e um casal receptor que recorre ao centro. Se tem as características que nós fazemos de alguns óvulos doados, descongelamos os óvulos, fecundamos os óvulos e transferimos o embrião. Há outra opção em que nós não temos a dadora com as características do casal. E aí, se não temos óvulos congelados, podemos fazer um ciclo sincronizado. Cada vez mais não se opta por essa opção porque, do ponto de vista prático, obriga a múltiplas consultas e é obrigatório haver uma sincronização da dadora com uma sincronização da receptora. E às vezes não é fácil, tá bem? Ou seja, no momento da punção da dadora tem que estar a receptora pronta para receber os embriões. Outra dos ciclos em si que as dadoras fazem um ciclo FIV, ou seja, menstruam, fazem os 11 a 12 dias de estimulação e quando tiver o maior número de folículos superiores a 12 a 17 milímetros, planeia-se a punção. Quando acontece a punção, o ótimo esperma congelado do casal receptor, ou então o homem vai entregar a amostra no dia da punção da dadora. Os óvulos são fecundados e, no dia em que os óvulos são fecundados, iniciamos a progesterona da receptora e deixamos que os embriões daí fecundados cresçam até dia 5, desenvolvimento até blastocisto. E depois faz a transferência. Se tivermos embriões a mais, congelamos os restantes e faz a transferência do embrião em D5 e o resto é congelado. Genericamente é um ciclo FIV, semelhante aos outros ciclos, só que neste caso os embriões são transferidos para o casal receptor. Taxas de sucesso. Globalmente, a taxa de sucesso de doação de ovócitos é 50% a 60%, está bem? Caso haja
causa de infertilidade fora do normal associada à reserva ovárica se nós tivermos apenas a reserva ovárica como causa, insuficiência ovárica precoce e o espermograma estiver bem, a taxa é 50 a 60%. Se nós, porventura, tivermos um fator masculino, ou seja, alterações espermáticas, uma baixa mobilidade, morfologia alterada, aí a taxa de fecundação é mais baixa e desce um bocadinho a taxa de sucesso. Outra pergunta que fizeram relativamente para este live era a taxa de sucesso nos doentes com endometriose. Os doentes com endometriose, para além de nós sabermos que muitas das vezes são doentes que já tiveram submetido a cirurgias e que podem ter uma reserva ovárica mais baixa devido à própria cirurgia, a danificação do tecido ovárico, sabemos que, para além de termos menos folículos, menos óvulos, e os óvulos não são de qualidade, também há afetação da receptividade endometrial. Quando nós fazemos uma biópsia do endométrio em mulheres sem endometriose versus mulheres com endometriose, temos um déficit de fatores de ligação e interação embrião-endométrio nas mulheres com endometriose. Por isso, a taxa de sucesso, quem recorre à doação de óvulos numa mulher com endometriose é mais baixa do que uma mulher sem endometriose. Não é uma descida significativa, está bem, mas está bom? Pronto, isto era o que eu queria falar. Resumindo, falámos de quem tem necessidade de recorrer à doação, quem são as dadoras, como é que selecionamos as dadoras, como é que emparelhamos as dadoras com o casal receptor, que testes pedimos às dadoras e protocolos de doação. Protocolo sincronizado, ou seja, a dadora à fresco estimula não sejam congelar os ovos e nós congelamos os embriões, versus protocolo não sincronizado. Não há diferenças significativas, está bem? Não há problemas de congelarmos os ovos ou os embriões, não há problema relativamente a isso. E depois taxas de sucesso, está bem? Relativamente às perguntas que me foram feitas durante... Deixa-me só ver se houve assim algum tema que... deixa ver as perguntas que foram feitas, só aqui em baixo, que foram feitas durante esta semana. Já falámos da taxa de sucesso e da questão da endometriose. Outra pergunta que é interessante é se existe alguma influência genética da receptora no embrião. Sim, há. Mais ou menos, quando nós fazemos um ciclo de doação, 85% são conteúdo genético do casal, tanto da mulher como do marido. A dadora influencia 15%, está bem? O resto são todas influências intrauterinas. Por isso, sim, não é só 50% da dadora, 50% do marido. Há uma influência intrauterina, está bem? Depois... uma pergunta que me fizeram, que era a questão do anonimato, pronto, que perguntaram sobre o anonimato. Desde 2018 houve uma alteração. Antigamente era, tanto o casal receptor como a dadora era anonimato total. E em 2018 houve uma revisão e continua a ser anónimo para o casal e para a dadora, mas a criança, quando atingir a maioridade, ou seja, quando atingir os 18 anos, pode solicitar, e se souber que é fruto de procriação medicamente assistida, pode requerer a identidade da dadora, está bem? Uma pergunta que me fizeram especificamente era se durante o crescimento da criança houver algum problema de saúde, há possibilidades de solicitar os dados da dadora? E isso já estava contemplado anteriormente, está bem? Não foi esta de 2018, já anteriormente isto estava contemplado. Depois, umas perguntas que me fizeram, e às vezes as perguntas que me fazem têm a ver muito com os custos, que é quanto é que custa a doação, o que é que garante o tratamento. Pronto, genericamente, o tratamento em si, há vários preços associados, mas o ciclo de doação são mais ou menos mais 3.000, mais 3.500 euros do que um ciclo ICSI normal, está bem? Por isso torna-se assim um preço insuportável para muitas pessoas, por isso é que às vezes torna-se tão assustador e a lista de espera do SNS é complicado dar resposta a quem recorre à doação. Mas esse valor garante na maioria das clínicas um blastocisto, tá bem? Ou seja, um embrião em D5, é o que quase todas as clínicas garantem. Se tivermos 2, se tivermos 3, melhor, mas eles pelo menos no mínimo garantem um blastocisto. E depois variam de preços para preços, está bem? De clínicas para clínicas. Outra das perguntas... se não engravidar tem-se os mesmos custos. Mais uma vez a questão dos custos.
Eu tenho um link do site que eu acho que já partilhei, que é com a tabela os preços dos tratamentos. Por isso podem lá consultar e está lá específico quanto é que custa cada tratamento. Mas imaginemos que nós fazemos um ciclo de doação de ovócitos e temos um embrião, um blastocisto. Se nós transferimos este blastocisto e não houver gravidez e se não houver mais embriões, tem-se depois um pagamento de um novo ciclo, ok? Mas se nós tivermos 3 embriões, 3 blastocistos, e dos 3 blastocistos não correr bem a primeira transferência e fizermos uma segunda transferência, não é o pagamento global, é só o pagamento de uma transferência, está bem? Pronto. Estudam as doadoras antes esta foi a pergunta com diagnósticos genéticos. Existe um teste que tem a ver com o teste de compatibilidade genética, que haveria múltiplas mutações e que pode ser feito, em que fazemos o teste de compatibilidade genética ao marido e à dadora e pesquisamos se existe alguma mutação ou algum risco de uma doença prevalente. É um teste que é extra e que está-se cada vez a falar. Eu acredito que no futuro seja um dos testes mais comercializados, porque precisa, mas é de baixar de preço para tornar-se mais universal na nossa prática. Há outros países, nos Estados Unidos, pedem a todos os casais de teste de compatibilidade genética, em que todos os casais com infertilidade recorrendo ou não à doação. Outra das perguntas que me fizeram foi a questão e isto é interessante, por isso não é só casais com problemas de fertilidade que me estão a seguir, mas também dadoras que me perguntam se a doação de óvulos afeta a fertilidade. A doação de óvulos não afeta a fertilidade, eu até vos mostro uma imagem, deixa-me só aqui, que era a questão de quando a mulher nasce com a sua reserva ovárica para o resto da vida. E à medida que os anos vão passando, a reserva ovárica vai diminuindo e o número de folículos vai diminuindo. Mas em cada ciclo, e eu vou-vos mostrar esta imagem que eu já vos mostrei, em cada ciclo há um grupo de folículos que é recrutado. Está bem? Deixa-me pôr isto de modo de apresentação para ser mais fácil. Pronto. Há um grupo de folículos que é recrutado, como podem ver aqui. E ao ser recrutado, o grupo de folículos... Então aqui, isto é a reserva ovárica, aqui em baixo estas bolas azuis pequeninas, e depois temos aqui que em cada ciclo há um grupo de folículos que é recrutado, mais ou menos 50 a 100. E, se não houver estimulação, se não houver nada, há um que é dominante e que vamos ovular. O que acontece com os outros? Sofrem atresia, apoptose, morte celular programada. Mas o que nós damos para os tratamentos é isto está aqui, que é FSH recombinante. E a FSH recombinante vai recrutar o grupo de folículos que já iria ser previamente recrutado. Nós nunca conseguimos chegar à reserva ovárica e imobilizar os folículos. Por isso, fazer os ciclos de OFIV ou de COFIV para tratamentos com próprios, OFIV com doação, nós não interferimos na reserva ovárica, porque nós vamos interferir nos folículos que já iriam ser previamente recrutados. Espero ter sido explícito para perceberem coisas. Geralmente, outra pergunta, quantas vezes uma pergunta, quantas vezes se pode recorrer à doação? Vai-se recorrer à doação até 4 ciclos, está bem? Doação, geralmente tem que haver um período de espaçamento de 3 meses, mas podem realizar 4 ciclos. São poucas as dadoras que fazem 4 ciclos, está bem? Muitas vezes fazem 1, 2 e pronto. De resto, deixa-me só ver se havia mais alguma pergunta aqui, se que eu tinha... Não tenho aqui mais nada. Quantas vezes pode doar? Pronto, era a última. Não sei se já fizeram algumas perguntas durante o live ou não. Sei que às vezes quando estou focado a olhar para a câmara e... há uma pergunta que tem a ver com... que me fizeram aqui, tem a ver com as análises aqui. O que há centros que pesquisam essa compatibilidade. Nós falei apenas do teste de compatibilidade genética com compatibilidade genética, e depois pode haver uma compatibilidade imunológica. É uma alternativa e, objetivamente, se nós fizermos esses testes todos, o objetivo é nós incrementarmos uma maior taxa de sucesso e haver uma maior probabilidade de haver implantação do embrião. Está bem? De resto, mais perguntas que tenham feito. Olha, eu vou agora olhar aqui desde o início, está bem? Que tenham feito algumas perguntas.
Neste momento, a doação de óvulos é um dos tratamentos mais, um dos mais realizados, é o terceiro, quarto mais realizado nos centros também. Isto aqui, falar de epigenética, houve uma pergunta, a questão da epigenética, que é aquela interação do embrião da fruto com essa doação, há uma interação epigenética com a receptora, daí justifica a influência dos genes do marido e da mulher de quem recorre à doação, e não apenas 50-50, mas 85% do casal e 15% da dadora, está bem? Aqui, quantos embriões são transferidos? É uma pergunta relativamente a isto. Quantos embriões são transferidos? Eu já vos mostrei a imagem, posso ir buscar novamente, que nós garantimos, e quase todos os centros, e eu garanto, um blastocisto. Nós, ao transferirmos um blastocisto, temos uma taxa de sucesso superior, porque já deu provas em um laboratório que o embrião cresceu 5 dias e que temos maior probabilidade de implantação. O ideal é transferir sempre um embrião, está bem? Nós, ao transferirmos 2 embriões, temos um maior risco de gravidez gemelar, e o gravidez gemelar está associado algumas vezes a complicações, como partos pré-termo, pré-eclâmpsias, restrições de crescimento, difícil diagnóstico, às vezes de malformações estruturais, e as ecografias, para o obstetra que faz a ecografia, tem maior dificuldade em realizar o procedimento e uma maior taxa de cesarianas. Mas no global, e é este gráfico que eu já vos mostrei, que tinha a ver que o SET é Single Embryo Transfer, transferir um embrião. O DET é transferir 2 embriões, está bem? Quando nós transferimos um embrião, a taxa de sucesso global, isto aqui é confio com próprios, está bem? Independentemente da idade, independentemente da causa de infertilidade, não é doação, está bem? Doação, taxa de sucesso 50% a 60%. Temos 26% de probabilidade de engravidar. Se nós transferimos 2 embriões, temos uma probabilidade de engravidar de um recém-nascido de 30%. Ou seja, há uma subida de 4%. Só que estamos a incrementar um risco de 13% de gravidez gemelar. Por isso, eu incentivo sempre a transferir um embrião. Claro que os casais saudáveis têm o sonho de transferir 2, pode-se transferir 2. Se nós temos embriões com falhas de fecundação recorrentes e transferir 2, pode-se transferir 2. Mas eu incentivo sempre e explico sempre a transferir um embrião, está bem? Foi aqui a senhora que fez esta pergunta. Está uma pergunta aqui sobre inseminação artificial. Já fiz um live sobre inseminação artificial, está bem? Depois, se puder, pode ver o live de inseminação artificial, mas geralmente a doação sai um bocadinho fora dos tratamentos de inseminação, são os tratamentos de primeira linha. A doação, a fertilização e a vitalização já são tratamentos de segunda linha. Há uma pergunta sobre corticoides. Eu falei a semana passada sobre corticoides na transferência de embriões congelados. A semana passada, sim, foi a semana passada. É uma alternativa para fazer, muitas vezes é um bocadinho para corrigir um componente imunológico associado, está bem? A receptora também faz o que KIR faz, sim, já expliquei isso do KIR. Os corticoides já respondi. Desculpem terem feito a pergunta 2 vezes, mas só agora é que eu estou a ler. De resto, acho que já fiz assim um resumo de todo o tema relativamente à doação de ovócitos, só para recapitular e rever. Quem tem necessidade de recorrer à doação? Casais com idades superiores a 40, 45, 46 anos, com uma baixa reserva. Casais com mulher com uma insuficiência ovárica precoce, associadas a fatores oncológicos, ou seja, foram sujeitas a quimio ou radioterapia e que houve uma deterioração da qualidade ovocitária. O ideal é, antes dos tratamentos, congelarem os óvulos, está bem? Ou seja, e casais com uma má qualidade embrionária, uma falha de fecundação. Isto são os casais que recorrem à doação. Quem são as dadoras? As dadoras são selecionadas com uma história clínica completa, testes genéticos, no mínimo o cariótipo, X-fase e a fibrose quística se houver indicação, e saber bem e caracterizar bem a sua história genética. Como é que nós sincronizamos, escolhemos a dadora para aquele casal com características físicas, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele e grupo de sangue. Há outras características que podem ser também incluídas, está bem? Como é que é feito o ciclo de doação? Pode ser feito um ciclo de doação sincronizado ou não sincronizado. A maioria das vezes é não sincronizado, ou seja, temos a dadora,
A dadora congela os óvulos, descongelamos os óvulos e depois fecundamos e transferimos para o casal receptor. Outra das opções é a dadora faz o ciclo, faz o ciclo a fresco e congelamos os embriões. Ou congelamos os óvulos ou congelamos os embriões. Está bem? Taxas de sucesso muito sobreponíveis. Ciclos sincronizados. É necessário que a dadora esteja síncrona com a receptora, obriga-nos a múltiplas ecografias, múltiplas análises e às vezes é difícil conseguir sincronizar a dadora e a receptora. Tá? E pode causar ansiedade para ambas. E taxas de sucesso. Taxas de sucesso de casais que recorrem à doação, geralmente é entre 50% a 60%, no todos os tratamentos que se fazem. A maioria das clínicas garante um blastocisto. Está bem? Bem, acho que fizemos uma revisão do tema de doação. Alguma dúvida que tenham, perguntem, está bem? Estão aqui, fizeram outra pergunta, desculpem. Em relação à doação de embriões, a taxa de sucesso são as mesmas que as de ovócitos. Pronto, só mais esta pergunta. Vai haver, acho que há agora o tema de doação de esperma e depois a doação de embriões. A doação de embriões tem uma taxa de sucesso. Primeiro temos a ver com a causa de infertilidade. Se tivermos um casal que recorre à doação de ovócitos e existe fator masculino, a taxa de sucesso é mais baixa do que se não houver fator masculino. E aí a taxa de tratamento com embriões doados é superior, está bem? Mas os embriões doados, muitas das vezes, são embriões de casais que já fizeram tratamentos, já tiveram os filhos que pretendiam e doam os embriões para outros casais. E tem uma maior taxa de sucesso quando recorremos à doação de embriões, porque já foi, teoricamente, a maioria das vezes já foram embriões que mostraram ter sucesso em implantação, está bem? Pronto, mas vai haver um tema sobre doação de embriões daqui a 2-3 semanas. Está bem? Pronto, olha, muito obrigado por estarem presentes. Alguma dúvida que tenham, disponham, enviem mensagem, partilhem e vivam a vida com fertilidade. Muito boa noite. Obrigado.